Meu nome é Lúcia, tenho 38 anos e sou especialista em organização e gestão de eventos. Minha vida sempre foi regida por uma rotina metódica, preocupando-me em equilibrar as diversas demandas familiares e profissionais, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Mas naquela noite fatídica, a harmonia que construí estava prestes a ruir, revelando verdades que meu irmão, Ricardo, me havia ocultado. O jantar estava servido. A luz da sala realçava as cores dos pratos, mas o clima era tenso. Observando da mesa, Dona Helena, minha mãe, olhava para Ricardo com o afeto de sempre, enquanto eu me sentia uma intrusa na minha própria casa, como se anos de sacrifício e apoio tivessem sido esquecidos. Ele, o filho predileto, sempre cativava a todos com seu charme e desenvoltura, enquanto eu era relegada a um segundo plano, quase invisível. Lúcia, estava pensando em como te contar sobre as finanças da empresa. Ricardo começou, interrompendo meus pensamentos e me causando um frio na barriga. A voz dele soava como um convite, mas também como um aviso. Durante a refeição, senti seus olhos me avaliando, procurando a melhor forma de manipular as palavras. A conversa, que a princípio parecia um gesto de fraternidade, ecoava como um lembrete de tempos em que eu realmente o ajudei, enquanto eu permanecia na sombra. Depois que todos foram embora, uma força irresistível me levou ao antigo escritório, onde muitos segredos de família estavam guardados e esquecidos. Abri a gaveta do armário e lá no fundo uma pasta marrom chamou minha atenção, quase hipnoticamente. Ao abri-la, senti um misto de ansiedade e determinação. Cada documento revelava a traição arquitetada por Ricardo, que escondeu parte da herança da família para garantir suas ambições. Com os papéis na mão, meu coração batia forte de raiva e incredulidade. Ricardo não só me excluiu do que me era devido, como criou uma narrativa de lealdade que escondia sua verdadeira face. A verdade liberta aqueles que foram silenciados. A frase ecoava na minha mente como um mantra, impulsionando minha busca por justiça. Percebi que não estava mais disposta a ser figurante numa peça onde Ricardo era o protagonista. A realidade se impunha, nua e crua. Eu não podia mais viver sob o peso das mentiras. A frustração se transformou em determinação. Não seria mais a irmã invisível, relegada aos bastidores. Era hora de transformar a traição na minha força. Eu não era apenas uma organizadora de eventos. Agora, eu era uma arquiteta da minha própria justiça, pronta para expor a verdadeira face de uma família que sempre viveu em um teatro de ilusões. Com cada documento em mãos, estava pronta para orquestrar a minha própria sinfonia de justiça. Este era o começo de uma nova jornada, onde a verdade não só me libertaria, mas reescreveria a narrativa que os outros haviam construído sobre mim. A batalha estava prestes a começar e eu estava determinada a vencê-la. Enquanto eu refletia naquele escritório repleto de memórias, lembranças da infância e juventude surgiam como fotos antigas, desbotadas pelo tempo. Ricardo e eu, juntos em meio a sorrisos e risadas, pareciam imagens de uma vida que nunca existiu. Para muitos, éramos apenas os irmãos Silva, mas nossa história ia muito além daqueles momentos felizes. Lembro-me do dia em que, com 8 anos, ajudei Ricardo a organizar uma apresentação escolar. Como sempre, sorri ao vê-lo brilhar, recitando versos que ele havia ensaiado a noite toda. Naquele momento, ele era a estrela e eu sua apoiadora silenciosa. Mas o que não percebia era que cada elogio a ele reforçava minha invisibilidade. Com pastas e anotações, contribuí para o sucesso dele, mas a alegria era acompanhada pela consciência de que minha luz sempre ficaria ofuscada. Nos anos seguintes, essa dinâmica continuou. Minha dedicação à família e à casa crescia,
enquanto Ricardo parecia se aventurar em novas oportunidades. Quando deixei meus sonhos de lado para ajudar na empresa da família, fui aplaudida por todos, menos por mim mesma. Na verdade, eu me tornara a sombra de suas conquistas, uma espectadora de sua ascensão. O prazer de ver meu irmão brilhar era ofuscado pela dor da subserviência, uma luta interna que poucos entendiam. E Dona Helena sempre o elogiava em detrimento da minha contribuição, como se a dedicação não merecesse reconhecimento. Num almoço de domingo, lembrando-se de uma competição onde Ricardo se destacou, minha mãe disse: "Ah, como sou grata por ter um filho tão talentoso. Ele sempre sabe se apresentar." Enquanto sua voz ecoava, eu a observava, a admiração dela se transformando num golpe no meu coração. Meus esforços passaram despercebidos, como se nunca tivessem existido. "Obrigada, mãe", murmurei, engolindo a amargura. Havia um tempo em que tentei esquecer a mágoa, dedicando-me à minha carreira como organizadora de eventos. Minhas habilidades foram finalmente reconhecidas em outros círculos, mas em casa a situação continuava a mesma. O sucesso profissional não apagava a verdade. Em minha própria casa, eu continuava sendo apenas Lúcia, a irmã mais velha que devia ser forte e independente, mas que na realidade se tornara submissa a uma dinâmica familiar distorcida, começara a vislumbrar uma vida diferente, longe da invisibilidade. Minhas amizades, minhas conquistas, tudo pulsava como um coração buscando libertar-se da prisão criada por Ricardo e Dona Helena. Mas mesmo nos momentos de clareza, uma névoa de expectativas familiares me envolvia. Voltar para casa era sempre como entrar num campo de batalha psicológico, onde Ricardo jogava suas cartas com maestria, enquanto eu hesitava, sem saber como me defender. Ao organizar eventos, sempre busquei inspirar e motivar os outros, trabalhando com cuidado em cada detalhe, proferindo palavras de encorajamento que eu mesma não conseguia aplicar à minha própria vida. Por um instante, imaginei-me como a organizadora de um grande evento, a revelação da verdade. Eu poderia ser o centro das atenções, não mais eclipsada, mas como uma mulher que reconquistaria a sua própria história. A ideia era tentadora, um raio de esperança num mar de frustrações. A ideia de vingança começou a tomar forma como um plano, não como uma necessidade imediata, mas como uma estratégia meticulosa. Os eventos que eu coordenava sempre eram planejados em camadas: prazo, orçamento, convidados. Agora, a mesma lógica seria aplicada à criação de um novo rumo para a minha vida. A verdade era a chave para a minha libertação, e os documentos que eu tinha em mãos eram os primeiros tijolos dessa construção. Naquele momento, uma nova Lúcia começava a emergir. Olhando os papéis que antes representavam uma traição, percebi que eram agora a base da minha estratégia. Um confronto não seria apenas sobre expor Ricardo e Dona Helena, mas sobre finalmente descobrir o que significava ser uma mulher verdadeiramente empoderada num mundo que tentara me silenciar. O vento da mudança soprava, e eu estava prestes a embarcar na jornada rumo à liberdade que sempre desejei. Com os documentos da herança diante de mim, eu sabia que a luta pela verdade estava apenas começando. A adrenalina pulsava em meu corpo enquanto eu pensava no que viria a seguir. O primeiro passo foi procurar um advogado que pudesse me ajudar a desvendar a manipulação de Ricardo e Dona Helena. Após uma busca cuidadosa, escolhi o escritório da doutora Ana, que tinha ótimas referências em casos de direito de família. Ao entrar no escritório, o ambiente organizado e acolhedor me inspirou confiança. Ana tinha uma postura firme e atenciosa. Expliquei minha situação,
contando como Ricardo havia ocultado bens e como minha mãe preferia ignorar a verdade. Ela me ouviu atentamente e começou a traçar um plano de ação. Pessoas como Ricardo costumam ser habilidosas em esconder seus atos. Vamos precisar de uma boa estratégia para expor a verdade. Ela afirmou, e eu senti uma onda de esperança. Parecia que finalmente alguém compreendia a opressão que eu sempre vivi. Após a reunião, voltei para casa com um sentimento renovado. Eu tinha um plano, e não seria apenas uma luta pessoal, mas uma busca por justiça. Decidi que precisava coletar provas que sustentassem minha história. A primeira etapa dessa nova estratégia seria observar. Comecei a registrar conversas familiares, prestando atenção em cada interação entre Ricardo e minha mãe, buscando sinais que revelassem o que eles realmente pensavam e como estavam agindo em relação à herança. Durante um jantar, enquanto a conversa fluía casualmente, notei que Ricardo mencionou um projeto da empresa que claramente não me incluía. Meu estômago se revirou, mas mantive a calma. Minha mãe o elogiava, completamente cega para a manipulação. Nas conversas, Ricardo agia como o único responsável pelas decisões, enquanto eu permanecia invisível. Ao longo das semanas seguintes, a tática de Ricardo ficou ainda mais evidente. Ele se colocava no controle, e eu era uma mera observadora, ouvindo atentamente dos bastidores da minha própria família. Essa estratégia de observação me permitiu identificar seus pontos fracos. Ao mesmo tempo, decidi que era crucial criar uma rede de apoio para fortalecer minha posição. Entrei em contato com primos e amigos da família, aqueles que poderiam ter alguma informação sobre as armações de Ricardo. Minhas perguntas pareciam genuínas, mas eram cuidadosamente elaboradas para obter o máximo de informações. Cada conversa revelou fragmentos de verdades que se interligavam, comentários sobre como ele se aproveitava das situações familiares para manter o controle. Era como se a verdade estivesse se revelando aos poucos, como um grande evento cuidadosamente planejado. Além disso, comecei a documentar tudo o que encontrava, cada conversa reveladora, cada mensagem. Tudo se transformava num pequeno tesouro que me apoiaria quando eu falasse a verdade. Coletar essas informações se tornou um hábito, quase uma obsessão, mas eu estava determinada. Tudo o que eu havia sufocado por tanto tempo, agora encontrava um espaço para respirar. Com cada dia que passava, eu ia compreendendo o verdadeiro valor do conhecimento. Em vez de me sentir uma vítima, comecei a me ver como uma estrategista. A cada nova informação que eu adquiria, sentia uma onda de empoderamento crescer. Mais importante ainda, Ana me encorajou a me preparar para um possível confronto, para ter as provas necessárias para desmascarar Ricardo e Dona Helena. Uma vez que eu obtivesse todas as informações, estaria pronta para declarar minha verdade ao mundo. Minha determinação se tornou inabalável. O plano para essa jornada estava tomando forma, com uma visão mais clara do que significava reivindicar minha dignidade. A cada passo, a intriga se intensificava. O dia em que eu poderia finalmente me libertar da sombra de Ricardo se aproximava. A batalha pela verdade estava sendo cuidadosamente orquestrada, e eu estava decidida a orquestrar o evento mais importante da minha vida. Inspirando-me na lógica dos eventos que sempre organizei, tornei tudo um grande projeto em busca de justiça. E com cada interação, cada novo testemunho, a verdade estava mais próxima de ser revelada, e com ela, minha verdadeira força. Essa não era apenas uma luta contra Ricardo e Dona Helena. Era a busca por reconquistar meu espaço e garantir que minha voz finalmente fosse ouvida. A liberdade que desejava estava à vista, e não tinha intenção de deixá-la escapar mais uma vez.
Com cada novo dia, eu me tornava mais intensa em minha busca pela verdade que Ricardo e Dona Helena haviam escondido. Os documentos que eu havia colecionado serviram como pilares para minha investigação, e agora estava decidida a desmantelar as mentiras que haviam permeado minha vida por tanto tempo. Desde a minha última conversa com Ana, fiz um esboço detalhado do que precisava fazer e que informações ainda faltavam. Iniciei um plano que combinava táticas de investigação com estratégias familiares. Primeiro, eu precisava aprofundar-me nas conexões de Ricardo e explorar seu círculo social. Os amigos e colegas dele poderiam ter insights sobre como ele mantinha seu controle e as falcatruas que escondeu. Assim, cada interação se tornava uma oportunidade para extrair informações cruciais. Minha chance veio em um coquetel de confraternização, onde Ricardo e alguns de seus amigos estavam presentes. Durante a conversa, observei Roberto, um velho amigo de infância. Ele parecia confortável, cercado por sorrisos e conversas, e aproveitei a oportunidade para me aproximar. Após algumas interações casuais, perguntei-lhe como ele via o sucesso de Ricardo. Ele me olhou com uma expressão que eu jamais esperaria. É tudo tão fácil para ele, não é? Nunca pensei que houvesse algo mais por trás. Essa declaração plantou uma semente de dúvida em minha mente. Ao longo da festa, comecei a reunir pequenas pistas. Conversas sobre a empresa e a herança se tornaram temas comuns entre os amigos, e eu absorvi todas as histórias, prestando atenção aos detalhes que poderiam me ajudar a criar um quadro coerente. A cada novo comentário, a imagem de Ricardo como o manipulador talentoso que sempre foi se tornava mais nítida. A coleta de informações se tornou uma obsessão saudável para mim. Tudo o que ouvia se transformava em algo valioso. Documentava tudo em um caderno que se tornava uma espécie de compilação da verdade. As palavras das pessoas se interligavam, criando uma rede que parecia cada vez mais densa ao meu redor. Essa atitude me fortalecia. Ao invés de me sentir como uma vítima, percebi que estava construindo uma estratégia, e com isso, minha autonomia crescia. Após algumas semanas de coleta, decidi que era hora de reunir os primos que tinham participado das conversas iniciais. Convidei-os para um café em minha casa, e durante nosso encontro, comecei a expor a situação que Ricardo havia criado. Minha voz estava carregada de convicção, e a cada relato percebia que eles também tinham suas próprias experiências para compartilhar. Um primo, Lucas, lembrou-se de um momento em que Ricardo fez um comentário sobre a herança, como se estivesse se assegurando de que ninguém visse o que estava acontecendo. As experiências de todos ali se entrelaçavam, criando um mosaico de descontentamento. O que começou como uma simples conversa se transformou em uma troca intensa de informações. Quando percebi que havia criado um espaço seguro, pude revelar o que realmente estava em jogo. Com cada depoimento que vinha à tona, meu coração batia mais forte. Eles também se sentiam injustiçados. Agora, éramos mais do que apenas descendentes. Fomos unidos pela mesma causa, a busca por justiça. Uma nova estratégia emergiu desse encontro. Não seria mais uma luta isolada. Decidi que, juntos, seríamos mais fortes. Eles se tornariam aliados na busca pela verdade e cada um contribuiria com suas próprias experiências. Embora Ricardo pensasse que controlava nosso pequeno mundo familiar, estávamos formando uma rede que poderia expor sua verdadeira face. Entretanto, eu sabia que Ricardo não ficaria em silêncio. Ele era astuto, e a pressão que estava criando poderia eventualmente fazer com que ele agisse defensivamente. As conversas e os preparativos estavam em andamento, mas eu precisava agir rapidamente. O dia do confronto estava se aproximando, e a tensão era palpável no ar. Minha mente estava afiada, enquanto um plano mais robusto começava a se formar. Com meus primos ao meu lado,
sentia que tinha um exército que poderia desmantelar as mentiras que cercavam nosso nome. No entanto, a parte mais nociva ainda estava por vir. Ricardo notou algumas mudanças em meu comportamento, mas ainda não tinha ideia do que eu estava planejando. Ele era perspicaz, e células de desconfiança começaram a crescer entre nós. Em um jantar em família, ele me observou como se estivesse tentando decifrar cada movimento. Os olhares que trocávamos estavam carregados de tensão, mas eu me mantive calma. Sua postura defensiva era um sinal que indicava que ele estava sentindo que algo se aproximava. Essa percepção me trouxe uma sensação de empoderamento. Ele estava mais vulnerável do que jamais assumiria. Enquanto dirigia as conversas durante o jantar, cuidadosamente comecei a plantar sutilmente as sementes da discórdia. Com frases aparentemente inocentes, eu provocava reações que revelavam suas inseguranças. Esse jogo de manipulação em que Ricardo se destacava, agora se revertia contra ele mesmo. Foi um jogo perigoso, mas era necessário. Depois daquele encontro, ao voltar para casa, meu corpo estava esgotado pela tensão. O coração batia forte, a mente a mil com todas as possibilidades. Sabia que o confronto estava próximo, que ia expor uma verdade inesquecível. Estava no caminho certo. Naquela noite, olhando para o céu estrelado, senti que a verdade estava mais perto do que nunca. Começava a sentir os primeiros sinais de uma nova liberdade. Com minha família ao meu lado, estava mais forte. O dia em que Ricardo e Dona Helena teriam suas verdades expostas se aproximava, e eu estava pronta para lutar pelo que era meu por direito. Com determinação, sabia que finalmente seria ouvida. A batalha pelo meu espaço estava prestes a começar. Finalmente, chegou o dia do confronto. Acordei com uma mistura de ansiedade e determinação. O céu estava azul e ensolarado, mas dentro de mim, uma tempestade de emoções. Olhando-me no espelho, vi uma mulher transformada. Não era mais a irmã invisível. Era uma guerreira em busca da verdade. Convidei meus primos e aliados para se reunirem em minha casa antes do grande evento. Queria que todos conhecessem o plano. O ambiente estava carregado de nervosismo. A tensão era palpável enquanto compartilhávamos não apenas a história que nos unia, mas a certeza de que éramos uma força. Hoje, vamos confrontar Ricardo e Dona Helena durante o almoço. É hora de expor as verdades ocultas, declarei firme e clara. Reunidos à mesa, expliquei a estratégia. Vamos atuar como um time. Cada um tem um papel importante. Precisamos manter a calma e focar na verdade. Ricardo precisa perceber que não manda mais. O olhar de incentivo dos meus primos alimentava minha convicção. Era a nossa hora. Ao chegarmos à casa da família, a tensão era palpável. Ricardo tinha um sorriso confiante, ao lado de Dona Helena, que o protegia com seus olhares afetuosos. Nenhum dos dois desconfiava. A atmosfera estava carregada de lembranças, mas naquele dia, o que estava em jogo era muito maior que um simples almoço em família. Enquanto o almoço começava, Ricardo dominava a conversa, apresentando-se como o herói da família. A paciência era uma virtude. Com um sorriso eu ouvia, mas cada palavra alimentava a armadilha que havia preparado. O tom estava se preparando para a revelação. A mesa se tornaria um palco bem iluminado. Saúde a todos! A família! Ergui meu copo com determinação, observando as reações. Depois do brinde, respirei fundo. Era agora ou nunca. Ricardo, preciso falar de algo importante. Uma questão que envolve todos nós. Comecei, enquanto a sala silenciava em expectativa. Conforme as palavras saíam, revelava as verdades que Ricardo havia escondido.
A verdade é como uma sombra que não se pode ignorar. Você não é o protetor que pensa ser. Escondeu bens da herança e manipulou essa família por muito tempo. Cada revelação era um golpe, uma faca na hipocrisia que sempre permeou nossas interações. Os olhos de Dona Helena se arregalaram, refletindo surpresa e horror. Ricardo, antes tão seguro, começou a vacilar. A sala estava imersa em uma tensão esmagadora. Meus primos começaram a ecoar suas experiências, revelando como Ricardo os havia explorado também. Cada relato contribuía para o quadro que eu estava pintando. Uma tela onde a verdade ganhava vida, rompendo a cortina de mentiras. Enquanto eu falava, a força da nossa unidade se manifestou. Meu discurso estava repleto de coragem e determinação. Cada um dos meus primos se uniu e juntos formamos um coro de vozes clamando por justiça. Ricardo tentava interromper, mas sua defesa frágil era derrubada. "Isso é mentira! Você não sabe do que está falando!" gritou, mas a negação não o salvaria. Dona Helena finalmente quebrou o silêncio, os olhos marejados de confusão. "Mas o que está acontecendo, Ricardo? Você escondeu isso de mim?" Sua incredulidade era evidente. O ambiente estava prestes a explodir em uma batalha de emoções. Ricardo tentava desesperadamente reverter a situação, alegando que estava fazendo o certo. Mas não era suficiente. Cada palavra, cada deslize, o colocava em uma posição mais frágil. E eu sabia que era a minha chance. A proteção da família não pode ser construída em mentiras, afirmei, minha voz ressoando com clareza. Se queremos ser uma família, precisamos nos basear na verdade, não na manipulação. O clima mudou rapidamente. O peso das palavras ditas pesava no ar. Ricardo, cada vez mais desencorajado, recuou. Parecia que a verdade estava se mostrando em toda a sua glória e as máscaras estavam prestes a cair. Ele se virou para mim, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. "Você me traiu, Lúcia!" "O que eu fiz foi sempre pelo bem da família", disparou, mas agora soava patético e vazio. A sala estava em silêncio mortal. Senti o peso não apenas das palavras, mas do acolhimento dos meus primos, que estavam ali, prontos para lutar pela verdade. Um a um, começaram a compartilhar suas experiências e desgostos, e a teia que Ricardo havia tecido ao longo dos anos começou a se desfiar. Naquele momento, olhando nos olhos de cada um dos meus primos, percebi que a dor compartilhada era um fardo muito mais leve quando carregada em conjunto. As revelações começaram a se desenrolar como um novelo de lã, uma cascata de histórias que podiam finalmente respirar. Conforme as palavras fluíam, o olhar confiante de Ricardo se tornava um jogo de ansiedade. Ele percebeu que tinha superestimado seu controle sobre a família. A verdade era um raio de luz que expelia as sombras que o envolviam. As armadilhas que ele criara estavam se voltando contra ele. Finalmente, quando a última revelação foi dita e as verdades estavam expostas, Ricardo ficou imóvel, sem saber como reagir. Ele não tinha mais argumentos, e eu sabia que a batalha lhe estava ganha. A sala, que antes estava repleta de segredos e sorrisos forçados, agora ressoava com um sentimento de liberdade. Com um profundo suspiro, olhei ao redor. O caminho não seria fácil, mas esse era um ponto de virada. A verdade estava exposta. Os passos para a reconstrução de minha vida começavam a se formar. A luta não era apenas uma busca por justiça, mas também um retorno ao poder sobre minha própria narrativa. "A verdade nos libertará", declarei, com um leve sorriso nos lábios, saindo da sala agora, não apenas como Lúcia,
mas como uma mulher que finalmente havia encontrado sua voz. Uma nova era começava, e eu estava pronta para abraçá-la. O sol raiava com intensidade na manhã seguinte ao nosso confronto, e os pássaros cantavam alegres no jardim, mas dentro de mim, um turbilhão de emoções me consumia. A verdade que havia sido revelada na véspera ecoava em minha mente como um mantra, mas eu sabia que as repercussões estavam apenas começando. Com coragem renovada, preparei-me para enfrentar o futuro, mesmo enquanto as consequências da batalha pela verdade começavam a se desdobrar. Aquela manhã, sentei-me à mesa, meu computador aberto diante de mim e um bloco de notas ao meu lado. Minhas ideias corriam como um rio desaguando. Eu precisava organizar meus pensamentos sobre o que havia acontecido no almoço em família e preparar um plano para os desafios que viriam. Desde falar com a imprensa até responder às investidas de Ricardo, cada passo era crucial. Ao pensar em como eu poderia canalizar o que ocorreu em um relato estruturado, as palavras de Ana, minha advogada, ecoavam em minha mente. Documente tudo. A verdade precisa de provas. Assim, trabalhei incansavelmente para criar um dossiê com todas as informações que eu conseguira reunir, as emoções e os relatos que agora faziam parte da nossa narrativa familiar. Minhas emoções eram tão intensas que, a cada digitação, sentia-me catártica, como se estivesse libertando não apenas minha história, mas a de todos os que também tinham sido silenciados. Uma vez que o dossiê estava praticamente concluído, dirigi-me ao escritório de Ana para revisar. A sensação de ter um registro tangível de nossas lutas foi imensamente gratificante. Quando cheguei ao escritório, Ana me recebeu com um sorriso acolhedor. Vejo que estava ocupada, Lúcia. Isso parece excelente. Ela olhou para o material que eu havia preparado e a admiração em seu rosto era reconfortante. Estamos prontas para formalizar a queixa, certo? Preciso que a verdade seja ouvida e reconhecida, eu disse, determinada. Ana assentiu, pegou o dossiê e começou a folhear as páginas. Você tem uma boa base aqui. Agora precisamos ver como Ricardo e Dona Helena reagirão. A verdade pode ser libertadora, mas também gerar um grande escândalo. Logo após a nossa reunião, as consequências do confronto começaram a ser notadas. Recebi mensagens de Ricardo tentando se apresentar como a vítima da história. Lúcia, você não sabe o quanto esse tipo de acusação pode prejudicar a nossa família. O que fiz foi para proteger todos nós, escreveu em um tom arrogante. Ao ler suas palavras, deparei-me novamente com a fragilidade de sua máscara. Ele realmente acreditava que poderia manipular a percepção das pessoas apenas através de mensagens. Enquanto lidava com suas tentativas de intimidação, não pude deixar de me sentir cada vez mais motivada. Agora havia uma rede crescente de apoio ao meu redor. Primos, amigos e até vizinhos que estavam dispostos a se unir e abordar as verdades ocultas que sempre existiram. O evento que organizei estava programado para ocorrer em uma semana, e a expectativa estava crescendo. Sabíamos que a verdade precisava ser exposta amplamente, não apenas para nós, mas para qualquer pessoa que tivesse sofrido sob a pressão da manipulação. O dia do evento chegou e a casa estava cheia. Esse não seria apenas um encontro, era um manifesto em busca de justiça. O ar estava carregado de emoção e a certeza de que nossos corações estavam juntos naquela luta era palpável. Quando me preparei para falar, as vozes de apoio ecoavam ao fundo e uma onda de coragem centralizava-se em mim. Levantei-me e, ao pegar o microfone, olhei para a multidão. Estamos aqui porque a verdade finalmente precisa ser ouvida. Todos nós temos histórias e hoje vamos compartilhar nossas experiências. A dor que carregamos, os desafios que enfrentamos, tudo isso deve ser exposto,
Nós não podemos mais permanecer no silêncio que Ricardo e Dona Helena esperam que continuemos, declarei, sentindo a energia da sala vibrar. Espalhei os relatos pela sala, permitindo que cada um falasse. Ouvi histórias de danos emocionais, de manipulação e de silenciamento. Cada voz que se levantava fortalecia a nossa causa e reafirmava o que Ricardo fez com cada um de nós. Era revelador e libertador. Cada depoimento ecoava como um grito de resistência. Com o evento atingindo o pico emocional da noite, eu sentia que estávamos em um ponto de inflexão. No entanto, após o evento, Ricardo não se permitiria ser ignorado. Ele se aproximou de mim, sua imagem distante e confusa. Você realmente acha que isso é suficiente para me destruir? Questionou, sua voz baixa e carregada de raiva. Você não vê que o jogo virou? As pessoas estão percebendo quem realmente está por trás de tudo. Seus dias de manipulação acabaram, respondi, mantendo o tom firme. Ele parecia um pouco desestabilizado, os olhos revelando uma fragilidade que eu não havia notado antes. A batalha havia se intensificado, mas eu não estava disposta a recuar. Sentia uma nova força pulsando em mim. As convicções sobre o que era certo agora faziam parte de mim, e eu não seria silenciada novamente. A luta pela verdade não era apenas minha. Agora era um movimento coletivo. Dias depois, Ricardo começou a tentar desacreditar o evento, espalhando rumores de que havia sido apenas fake news. Ele e Dona Helena formaram um pequeno grupo para tentar silenciar as coisas, mas suas ações não conseguiram abafar o eco das vozes que se erguiam em uníssono. Qualquer tentativa de esconder a verdade soaria como um eco vazio. Eu continuava a coletar depoimentos e a revisar o dossiê, me preparando para o que viria a seguir. As mensagens de apoio e incentivo de amigos e familiares chegavam a todo instante. A verdade se expandia como um incêndio e eu sabia que precisávamos dar um passo à frente. O próximo capítulo estava se formando e a luta se tornava cada vez mais intensa. Não estava apenas lutando por mim. Estava mudando as narrativas de diversos outros que também haviam sido silenciados. A liberdade que buscava não era um simples objetivo, mas um chamado à luta que reverberava na voz de todos, e começava a perceber que, ao declarar minha verdade, também estava ajudando outros a fazerem o mesmo. Armados com a força da coletividade e da verdade, viveríamos a transformação sobre a qual havia sonhado por tanto tempo. Estava pronta para a próxima batalha, e a jornada estava se desenrolando diante de mim, mais vibrante e cheia de possibilidades do que nunca. Bloco 7. Nova realidade. A cada dia que passava, a batalha pela verdade se intensificava, mas junto dela também crescia o poder da coletividade. Com o apoio constante de amigos e familiares, a coragem que uma vez me faltou começava a florescer. Decidi que era hora de formalizar nossa luta e buscar justiça, não apenas para mim, mas para todos que haviam sido silenciados. Fui ao escritório de Ana, minha advogada, determinada a entrar com uma ação contra Ricardo e Dona Helena. Estou pronta para seguir em frente. A verdade precisa ser proclamada e sustentada legalmente, declarei. Ana olhou para mim, admirando a determinação que eu exibia. Isso é um passo significativo, Lúcia. Precisamos garantir que nossas evidências sejam robustas. Levaremos em conta todos os relatos que você coletou e outras documentações necessárias para sustentar seu caso. Ela respondeu, começando a revisar o dossiê que eu compilei com depoimentos e provas. Enquanto preparávamos o processo, Ricardo não perdeu tempo em tentar desacreditar o evento comunitário que realizamos, classificando-o como fake news. Seus esforços para silenciar as vozes, no entanto, mostraram-se inúteis. A verdade continuava a florescer, tocando a vida de mais e mais pessoas.
Cada relato que recebia soava como um testemunho de resistência, e a cada apoio eu me sentia ainda mais empoderada. Conforme avançávamos para a audiência, cada mensagem de incentivo que recebi se tornava um lembrete constante do propósito maior que estava nesse movimento. Não era apenas uma busca por justiça pessoal, era um esforço coletivo para que outras vozes também fossem ouvidas. Vi amigos e familiares compartilhando suas histórias de opressão e percebi que finalmente estávamos quebrando o ciclo de silêncio que me prendeu por tanto tempo. O dia da audiência chegou e uma multidão de amigos e apoiadores se reuniu. O ambiente estava carregado de expectativa e energia. Quando entrei na sala, um arrepio percorreu meu corpo. Sabia que enfrentaria Ricardo diretamente novamente, e sua presença era um lembrete constante de tudo que ele representava. Olhei-o fixamente, confiante de que não mais recuaria. Quando a audiência começou, compartilhei minha história e a dor das pessoas que me ajudaram. Cada palavra era uma afirmação, uma liberação de memórias que agora poderiam se transformar em justiça. A sala, antes pesada, estava agora iluminada pela coragem que cada um trouxe consigo. Ricardo tentava interromper, mas o peso das evidências e relatos das experiências emocionais falou mais alto. Ele percebia que sua máscara estava se desfazendo, e a raiva que emanava dele era a prova da fragilidade que agora permeava seu ser. Todos os seus esforços para desacreditar a verdade estavam sendo desmascarados pelo peso das provas que apresentávamos. Após o depoimento, um silêncio pesado tomou conta da sala. Não havia necessidade de palavras, pois o impacto da verdade ressoava entre nós. Era o testemunho de uma mulher que finalmente se ergueu e não mais se deixaria silenciar. Ricardo, por outro lado, parecia perdido, incapaz de encontrar a força que uma vez usou para manipular. Ao fim da audiência, a sensação de liberdade e de coletividade impulsionava nossa luta. O resultado ainda era incerto, mas eu sabia que havíamos criado um espaço onde as vulnerabilidades se tornaram forças. Cada palavra era uma afirmação, uma liberação de memórias que agora poderiam se transformar em justiça. A sala, antes pesada, estava agora iluminada pela coragem que cada um trouxe consigo. Ricardo tentava interromper, mas o peso das evidências e relatos das experiências emocionais falou mais alto. Ele percebia que sua máscara estava se desfazendo, e a raiva que emanava dele era a prova da fragilidade que agora permeava seu ser. Todos os seus esforços para desacreditar a verdade estavam sendo desmascarados pelo peso das provas que apresentávamos. Após o depoimento, um silêncio pesado tomou conta da sala. Não havia necessidade de palavras, pois o impacto da verdade ressoava entre nós. Era o testemunho de uma mulher que finalmente se ergueu e não mais se deixaria silenciar. Ricardo, por outro lado, parecia perdido, incapaz de encontrar a força que uma vez usou para manipular. Ao fim da audiência, a sensação de liberdade e de coletividade impulsionava nossa luta. O resultado ainda era incerto, mas eu sabia que havíamos criado um espaço onde as vulnerabilidades se tornaram forças.